Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do ensino médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos agora verificar o objeto de estudo dessa aula. Nós temos então aí aula de número 20, olha lá, revisão e avaliação, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Ok, pessoal, então a gente vai iniciar nossa revisão verificando princípios básicos da matemática financeira. E um desses princípios é justamente, se trata, aliás, do fator multiplicativo. Lembrando que esse fator multiplicativo, a gente tem duas maneiras de tratá-lo. Existe o fator multiplicativo para acréscimo e existe o fator multiplicativo para decréscimo. Então vamos aqui ao exemplo. Um produto aumentou 20%. Importante lembrarmos o seguinte, pessoal. Sempre qualquer produto, independente do seu valor, no início ele equivale a 100%, tá? Independente se vai aumentar, se vai diminuir em relação à porcentagem, sempre a porcentagem de um produto inicial, de um valor inicial, na verdade, equivale a 100%. Se esse produto ele aumentou 20%, então é lógico que agora eu vou somar 20%, tá bom? E aí, somando 100% mais 20%, nós teremos um total de 120%. Mas, atenção, o que nós temos aqui é um valor em termos de porcentagem. Eu quero o valor, o fator multiplicativo. O que a gente faz, então? Você vai tirar duas casas decimais andando para a sua esquerda. Então, o que a gente lê aqui, 120, vai ler agora 1,20. Ou melhor, a gente tem o fator multiplicativo sendo igual a 1,2. Professor, qual é o correto? 1,20 ou 1,2? Pessoal, aí tanto faz como tanto fez, pois um zero após a vírgula, ele não tem a obrigatoriedade de aparecer nesse número, tá? Por isso que eu tirei no segundo valor. Agora, vamos verificar o fator multiplicativo para decréscimo. Como o nome já está dizendo, se é decréscimo, a gente vai diminuir esse valor. Mas como assim? Vejamos. Novamente, vale lembrar que qualquer produto inicial, a sua porcentagem é igual a 100%. Como esse produto vai sofrer um desconto, então ele vai diminuir em 20%. E aí, como os dois valores estão em termos de porcentagem, a gente pode resolver essa operação de forma direta. Ou seja, 100 menos 20, nós temos um total aí de 80%. Mas, como a questão ela pede o fator multiplicativo, não se esqueçam que esse fator sempre deverá ser escrito em forma decimal. Ou seja, pessoal, 80 tirando duas casas, a gente vai ter 0,80 ou ainda 0,8, tá bom? Então, o mais importante aqui no início é você saber que esse fator multiplicativo ele pode aumentar a sua porcentagem ou pode diminuir a mesma. Porém, o fator multiplicativo, ele sempre vai ser escrito em forma, aliás, decimal, tá bom? E aí vamos apresentar agora um exemplo de aplicação, só que aqui tem um pequeno detalhe. Que detalhe? Repare que ele vai sofrer um acréscimo de 30% e em seguida vai sofrer um outro acréscimo de 45%. Isso quer dizer, então, que ele vai sofrer dois acréscimos sucessivos. Ora, se um produto que custava 100% aumentou 30%, ele foi para 130%, tá certo? E o outro, que é 45%, como foi acréscimo, foi para 145%. Mas atenção, pessoal, não se esqueçam que nós estamos falando de fator multiplicativo. Ou seja, a gente vai transformá-los em forma decimal
E como eu quero encontrar um único valor, basta você multiplicar esses dois valores. E ao resolver essa multiplicação de forma correta, a gente vai encontrar 1,885. O que isso quer dizer? Quer dizer que, ao invés de você pegar um produto qualquer, aumentar 30%, e depois desse aumento, aumentar mais 45%, basta você fazer uma multiplicação direta do preço do produto por 1,885. E aí você vai encontrar o resultado correto. Perfeito? Vamos agora, então, falar sobre juros simples. O que vai acontecer aqui, pessoal? Aqui nós temos, só voltar aqui rapidinho, tá? Eu quero outra cor, tá? Agora. Aqui nós temos, então, a fórmula de cálculo do juros simples. Ó, nós temos, então, o J, que são os juros, igual ao C, que é o capital inicial, multiplicado por I, que é a taxa de juros, e multiplicado ainda pelo tempo que será dado na letra T. Existem autores que, de repente, você vai ver a fórmula aí, J igual a sim, ou seja, no lugar do T vai ter um N. Não tem problema, é a mesma fórmula, trata da mesma coisa. Então, você teria bem assim, ó, J igual a sim, tá? Então, T ou N trata da mesma coisa. Agora, atenção, importante aqui, tá? Quando você tratar de questões de juros, sejam eles juros simples ou sejam eles juros compostos, o mais importante é você verificar os valores que a questão está te dando e ainda verificar se tempo e taxa estão sempre na mesma unidade de medida, ou seja, se ambos estão sendo dados em meses, em anos, em dias e assim sucessivamente. Caso contrário, você tem que transformar um deles para a unidade de tempo do outro, ok? Vamos voltar para a cartela, então. Beleza, então nós temos aí a fórmula de cálculo de juros simples. Vamos agora verificar um exemplo de aplicação. Olha lá. Para você entender melhor, então, vamos imaginar que você investiu R$1.000 em um CDB a uma taxa de 10% ao ano e um prazo de 5 anos. Nesse caso, nós teremos aqui esses elementos. Olha lá. O J, que são os juros, é o valor que eu quero achar. O C, que é o capital inicial, que vale 1.000. A taxa de 10%, que está sendo dada em anos. E o tempo de 5 anos. Opa! Taxa e tempo na mesma unidade de tempo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode utilizar esses valores do jeito que estão aí. Sendo assim, então, olha lá. Colocando na fórmula, tá? Capital inicial é R$1.000, a taxa de 10% ao ano e o tempo 5 anos. Dica aqui bem especial para você, pessoal. Quando você for trabalhar com juros simples, com juros simples, aliás, tá? Sempre transforme a porcentagem, aliás, a taxa que está sendo dada em porcentagem em fração. Fica muito mais fácil de trabalhar assim, beleza? E aí, nós temos o produto de 3 fatores, sendo que, olha lá, 1, 2 zeros em cima, cancela com 1, 2 zeros embaixo. Então, os juros vai ser o produto de 10, aliás, de 100, né? Só voltar aqui rapidinho. De 100 vezes 5. E, logicamente, ao multiplicarmos 100 vezes 5, pelo menos aqui no Amazonas, o resultado é 500. Então, os juros obtidos dessa operação valem 500. Tá legal, pessoal? Então, aqui é importante que vocês reparem sempre na taxa e no tempo, pois eles devem estar sempre na mesma unidade de medida. Perfeito? Vamos a mais um exemplo aqui bem interessante. Olha lá. Um investidor aplicou um capital a juros simples com uma taxa de 3% ao mês. Opa, a nossa taxa aí é de 3% AM, tá? Durante 7 meses. Olha lá, então, o tempo é de 7 meses. Gerando R$ 1.785 de juros. Então, já sei quem são os juros, qual o valor equivalente aos juros, tá?
O que a gente quer encontrar aqui, pessoal, é justamente o valor do capital. Olha lá, o valor do capital investido é igual a... Então, eu não sei quem é o capital. Eu não sei qual foi o valor investido. É isso que a gente vai descobrir agora. De que maneira? Vamos jogar na fórmula, olha só. J igual a CIT, sendo que o J eu já sei que vale 1.785. O capital, que eu vou dizer, deixar na letra C mesmo, tá? A taxa de 3%, não é isso? Só voltar aqui rapidinho. Isso, 3% ao mês, durante 7 meses. O que a gente vai fazer aqui agora? Reparem. Agora, eu vou resolver essa multiplicação, essa multiplicação aqui em cima entre esses 3 fatores. Sendo assim, a gente vai ter, 3 vezes 7, 21C sobre 100, tá bom? Nós temos aqui agora a igualdade de duas frações, ou seja, a gente pode e deve, na verdade, tá, resolver a multiplicação em diagonal. Lembrando que aqui embaixo, que não aparece ninguém, vale 1. Então, vejamos. 21C vezes 1 é 21C, igual a 178.500, tá? Que é esse produto entre esses outros dois fatores. Como eu quero encontrar o valor de C, pessoal, eu vou resolver a divisão aqui, que aparece na tela para você, tá legal? E ao resolvermos essa divisão de forma correta, a gente vai encontrar um valor equivalente a 8.500. Ou seja, toda essa parafernália aí, né? Toda essa questão, ela se baseia no capital inicial equivalente a R$ 8.500. A resposta correta aqui é a letra E. Belezinha, pessoal? Então, aqui estamos tratando de questões em relação a juros simples. Vamos verificar agora os juros compostos. Os juros compostos, ele é baseado nessa fórmula M igual a C que multiplica 1 mais I elevado a N. Turma, antes de verificarmos aqui a parte prática, vamos lembrar de algumas coisas aqui importantes. Olha só. Qual é a principal diferença entre juros compostos e juros simples? Primeiro, que os juros simples sempre serão baseados em função do capital inicial. Já os juros compostos é chamado de juros sobre juros, ou seja, os juros são capitalizados ali sempre em relação ao mês anterior. E a formulazinha dos juros simples, juros compostos, perdão, ele já te dá o valor exato do montante. Vale lembrar que montante equivale a capital mais juros. Perfeito? Voltando para a tela, então. Então, olha lá. O que nós temos aqui, pessoal? Os valores dessa fórmula são os mesmos valores da fórmula para juros simples, tá? Então, a gente tem aqui, M de montante, o C, capital inicial, o I, que é a taxa, e o tempo T. Lembrando sempre que taxa e tempo estarão sempre na mesma unidade de medida, obrigatoriamente. Perfeito? Agora, fica a dica aqui, pessoal. Quando você for trabalhar questões de juros compostos, é importante que você tenha em mão, se puder, uma calculadora científica, pois a gente vai trabalhar potências de números decimais. E você calcular esse tipo de potência é meio complicado fazer isso na mão, tá? Fazer só calculando na mão. Logicamente que, por exemplo, vamos supor que eu tenha aqui 1,2 elevado a 3. Como a potência vale 3, é como se eu tivesse 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. É a mesma coisa, mas reforço. Calcular isso na mão, no papel, na caneta, é bem mais complicado do que se você tivesse uma calculadora. E hoje em dia, qualquer calculadora de celular você consegue fazer isso, tá bom? Então, olha lá, pessoal. O mais importante aqui agora é sempre lembrarmos que taxa de juros e tempo
devem estar na mesma unidade, assim como nós verificamos também lá no juros simples, perfeito? Vamos então agora ao primeiro exemplo de juros compostos, olha só. Um capital de R$ 2.500, vamos aqui então analisar que o capital é de 2.500. Os juros compostos, o tempo foi de 36 meses e a taxa é de 12% ao ano. A questão quer saber os juros gerados desse capital. Opa, pessoal, atenção aqui para a tela. O que nós temos aí de diferente que nós temos que consertar? Isso, taxa de juros e tempo não estão na mesma unidade. Então, fica mais fácil você transformar 36 meses em anos, o que equivale a 3 anos, tá bom? Agora sim, a gente pode trabalhar com a fórmula de juros compostos, que é montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado a t. Então, o montante vai ser igual ao capital de 2.500 vezes 1 mais a taxa. Como a taxa é de 12%, então a gente vai ter aqui 0,12 elevado a 3, tá bom? Montante vai ser igual a 2.500 vezes 1,12 elevado a 3. Turma, atenção aqui, olha para a tela. Nós temos um produto de 2 fatores, sendo que um deles tem potência. E daí, professor? E daí o seguinte, pessoal, quando você tem a potência, você deve resolver essa potência primeiramente. Ou seja, eu vou ter 2.500 vezes 1,12 elevado a 3. Então, isso aqui equivale a 1,404, tá? E ao resolvermos esse produto, o resultado é equivalente, aproximado a R$ 3.512,32, tá? Essa é a nossa resposta. Mas atenção, vamos voltar aqui para a questão. Turma, olha só a letra A. Qual é a resposta? 3.512, certo? Resposta correta, letra A. Não, pessoal, não é. Por quê? Porque a questão pede que você determine os juros. E sempre que você usa os juros compostos, a fórmula dele, você está encontrando o montante. Então, o que a gente tem que fazer aqui? Nós temos que subtrair 3.512,32 dos 2.500, que são o valor, que é o valor, na verdade, né, do capital inicial dessa questão. E ao resolvermos essa subtração, a gente vai encontrar um valor de R$ 1.012,32. Ou seja, agora sim, a nossa resposta aqui é a letra D. Muito cuidado com esse tipo de questão objetiva, que sempre vai te induzir ao erro, tá bom? Vamos a mais um, olha só. Qual deve ser o valor aplicado? Opa, então eu não sei quem é o capital. O tempo aqui é de 5 anos, com uma taxa de 8% ao ano. Taxa e tempo são iguais, perfeito, podemos continuar então. O montante é de R$ 50 mil. Então, nós já temos aí todos os valores disponíveis. Vamos então à aplicação na fórmula. Então, veja. A formulazinha é montante igual a capital, 1 mais I elevado a T. Eu já sei que o montante é de 50 mil. O capital é o valor que eu quero achar. Opa! Aqui eu vou ter 1 mais 0,08, que é a taxa de 8% transformada em decimal, e tudo isso elevado a 5, tá? Ficou feio aqui, mas tá bom. Vamos continuar. 50 mil é igual ao capital, que multiplica 1,08 elevado a 5. Ou seja, pessoal, 50 mil é o capital vezes, ao resolvermos essa potência,
a gente vai encontrar um valor aproximado a 1,4693. Como nós queremos encontrar o capital, basta resolvermos... Opa, coisa feia. Basta resolvermos aqui essa divisão, ó, 1,4693. Utilizando a nossa amiga calculadora, a gente vai encontrar um valor aproximado a R$ 34.029,16, tá? Ou seja, a nossa resposta aqui é a letra A. Perfeito, pessoal? E aí, com essa questão, né, sobre juros compostos, a gente vai finalizando aqui a nossa revisão inicial sobre matemática financeira. Perfeito? Espero, então, que vocês tenham compreendido e entendido o que foi ensinado aqui. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.